Telescópio de número 85. Eu sou o Hernani. Eu sou o Lucas. E nós estamos aqui juntos, reunidos pela 85ª vez. Hoje recebendo um convidado do panteão dos grandes pensadores aqui, né? Que a gente admira e... Começou. Né? Alguém que a gente, né, sempre desejou aí no período do Telescópio receber para trocar ideia com a gente. Hoje a gente está recebendo o grande Gedeon Alencar. E ele vai se apresentar melhor do que a gente, né? Ele se apresenta aí pra alguém que não te conhece, Gedeon. Dá aí um resumo, né? Senão a gente vai ficar aqui falando das suas maravilhas, mil habilidades. Mas se apresenta pra galera aí. Bom, eu nunca imaginei que eu fui aqui ter que começar do panteão. Bom, meu nome é Gedeon, eu sou do Ceará, tenho 56 anos, filho de pastor assembleiano, moro há 22 anos em São Paulo, nasci e me criei na Assembleia de Deus, eu estou na Igreja Bethesda, sou sociólogo e minha pesquisa é basicamente a questão do pentecostalismo clássico, especificamente as Assembleias de Deus, e hoje uma relação da Igreja Evangélica e cultura brasileira. Bacana. O Gedeon já foi citado aqui no programa, isso eu descobri, até trouxe o livro depois pra você assinar e dar um autógrafo pra mim, Gedeon. Porque eu, me preparando pro programa, digitei lá no Google, não sei se você já fez isso, digitou lá, Gedeon Alencar, e aí no resultado, um dos primeiros, que é um vídeo do nosso canal falando do livro seu, do Protestantismo Tupiniquim, que a gente indica livros, né, nos programas, ou indicava mais. E aí a gente fez um programa sobre Marcha pra Jesus e Parada Gay. E é uma das coisas que você discute no seu livro, né? Exato. E aí, eu tinha lido há pouco tempo o livro naquela época e indiquei. E aí, se você digitar Gedeon Alencar, pesquisa aí, vai ter no link do programa. A pesquisa Gedeon Alencar, uma das primeiras coisas é um link do YouTube falando do seu livro aí, do cristianismo, do protestantismo tupiniquim, que é um livro recomendadíssimo aí pra quem tiver interesse. Depois a gente vê aí como é que faz. Deixa os links aí pra vocês acharem. Mas a gente, aqui no programa hoje, vai conversar sobre ideologia, né? A gente conversou aqui na equipe, na grande equipe do Telescópio, né? Houve certos desentendimentos com relação à ideologia, motivado por um post de Instagram, né, que a galera acabou interagindo aí, discutindo e tal. E aí nada melhor que trazer o Gedeon hoje pra gente discutir exatamente isso, ideologia. E aí, Gedeon, introduz pra gente aí o conceito, pra gente... É óbvio que é muito difícil, né? Existem livros e livros falando de ideologia, mas dá uma passant aí pra gente do termo, pra gente começar a nossa conversa. Ok, vamos lá. Com a minha cabeça professoral, então eu quero começar do começo mesmo. Então, do ponto de vista técnico, palavra grega, ideia e logos, né? Então, literalmente, ciência das ideias, doutrina das ideias. Então, no primeiro momento, você tem apenas um conceito neutro que tem essa perspectiva de que o que é uma ideologia? É um conjunto de ideias ou uma visão de mundo. E eu gosto muito quando eu penso em grego. Eu não sou professor de grego, eu dou aula na faculdade teológica, mas não sou professor de grego. Minha formação é filosofia e sociologia, então eu dou aula de metodologia, de história e sociologia da religião. Então eu não sei grego, mas penso em grego por causa da formação. Eu gosto muito de pensar da própria palavra, no primeiro momento, chamada cosmo. A palavra cosmo, que na nossa cabeça hoje, mais moderna e científica e empírica, a gente pensa no cosmo como a espacialidade física e geográfica do mundo, ou a espacialidade sideral mesmo. Mas no primeiro momento, quando os gregos pensam em cosmo, a palavra cosmo é ordenação, é logicidade. Então, tem a ideia de que o que é o cosmo? É a ordenação da realidade, é a ordem, é a logicidade do mundo. Em antropologia, a gente tem uma coisa que a gente chama de óculos cultural. Como é que você vê a realidade? Você vê a realidade a partir dos parâmetros, dos paradigmas, dos valores, das crenças que você tem. Para quem estuda teologia, em contextualização a gente chama a teoria da cebola, né? A cebola você tem uma série de camadas, né? Então assim, você vai tirando as camadas para chegar no cerne da questão que é o seu óculos cultural. Ou seja,
Se você é chinês, você vai ver, e nasceu e se criou na China, com os valores, produtos e realidade chinesa, você vai ver o mundo a partir dos seus valores. Uma coisa óbvia. Se você é tupinambá do século XVII, ou se você é palestino do século I, e assim por diante. Ou seja, então, do primeiro momento, pura e simplesmente uma lógica da realidade, uma visão de mundo, uma ordenação, uma explicação da realidade. E apesar de se ter essa origem etimológica dos gregos, ironicamente a palavra só vai ser usada nessa definição já no século XIX com o de Tracy, que usa o termo do ponto de vista técnico, doutrina das ideias. A palavra depois toma uma conotação diferente, toma essa visibilidade maior, quando Karl Marx e Engels produzem um texto chamado Ideologia Alemã, que também ainda era no século XIX, e aí é uma longa história desse texto, porque é um texto que depois ficou perdido, só depois da morte dele foi que algumas décadas depois saiu alemão, depois traduzido para o inglês, foi publicado, quer dizer, o texto já foi publicado só no século XX. E o que era ideologia alemã para o teórico, para o filósofo Karl Marx? Literalmente uma inversão da realidade. O que é ideologia? É a percepção da realidade, mas essa percepção ela é uma produção da classe dominante. Então a classe dominante produz uma percepção de realidade, e como ela é dominante tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural, ela tem os mecanismos de produção cultural, então ela produz essa realidade, e essa realidade, e essa visão de mundo, essa ideologia, legitima essa realidade. Ora, na medida que isso é produzido por uma determinada classe social, ela vai legitimar a sua condição de classe social. No primeiro momento, mais ou menos, do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico e tecnológico, você tem apenas um conceito neutro que explica a realidade. Final do século XIX, a partir de Karl Marx, ou no início do século XX, quando o texto se populariza, já tem uma conotação, e aí, tautológica, já tem uma concepção ideológica. O termo assume uma concepção ideológica. Quer dizer, ideologia é uma percepção de mundo produzido por uma classe social que legitima essa realidade. Menos filosófico e mais prático. Digamos o seguinte, e aí, como nós temos basicamente um público evangélico ou religioso, vamos pensar um chavão que não é só do mundo religioso evangélico, mas do mundo em geral. Nós somos um país absolutamente religioso pela produção católica, afro-indígena. Tudo que acontece de tragédias, tanto das piores tragédias do mundo, como de um episódio simples e pequeno aqui, as pessoas dizem, não, mas é vontade de Deus. É porque Deus quer. Legitima. E aí, ideologia se torna exatamente uma legitimação. Aí eu sei que os crentes aí já estão de Bíblia, não, mas aí tudo que acontece é a vontade de Deus. Ou seja, então vamos pensar mais prático assim. Por que na do milionário não falta água? Por que um ano de recessão em 2018, que milhares de pessoas ficaram desempregadas e diversas empresas tiveram prejuízo astronômicos, os bancos tiveram lucro de bilhões de dólares. Né? Ou seja, aí, se a gente joga tudo isso no colo de Deus ou na decisão de Deus, aí vai dizer, então Deus é a favor dos ricos, milionários, brancos e culturalmente superiores. Com aspas aqui. Então, Deus é contra os negros, os pobres, as mulheres e os inválidos, né? Porque, assim, pensando bem agora em Brumadinho, quem morreu e quem são os maiores prejudicados? Os mais pobres e os pobres que estavam trabalhando lá. A elite, os executivos de primeira linha da Vale, nenhum deles morreu. Por quê? Primeiro que eles não estão lá mexendo no minério. No minério. Eles estão nos gabinetes em São Paulo, em Nova York e em Los Angeles. Ou seja, e aí é o seguinte, eu não sou marxista, eu entendo, concordo com essa percepção marxista no primeiro momento, mas eu vou fazer uma ressalva à análise marxista, porque eu, do ponto de vista científico e como militante acadêmico, eu sou weberiano.
Eu sou... quem faz minha cabeça é Max Weber, que é um sociólogo alemão também, né? Os gênios do século XIX, todos são alemães, como Karl Marx também era alemão. Mas quem faz minha cabeça é Max Weber. E Max Weber, por exemplo, não concorda com essa percepção dualista do mundo de opressores e oprimidos, pura e simplesmente. Ele vai dizer, no clássico Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele vai ter uma frase famosa no final, que ele vai dizer, eu não lembro a frase literal, mas ele vai dizer o seguinte: a realidade não pode ser entendida pura e exclusivamente do ponto de vista econômico. Ele vai dizer assim, a realidade não é monocausal, a realidade é pluricausal. Então você não tem uma única razão e uma única percepção da realidade. Ou seja, e aí Weber vai ser contra essa percepção de única causalidade ou classes sociais. Ele não vai entender a realidade como os oprimidos e os opressores, como duas classes antagônicas, isoladas, perenes e absolutas. Então, Weber vai entender a realidade como camadas sociais, ou estamentos. Eu gosto muito da palavra de estamento. O estamento vai dizer que na sociedade você tem muito mais tipos de gente, você vai ter um degradê muito maior, para usar uma expressão bem mais comum, talvez não tão evangélica, mas assim, uma espécie 50 tons de cinzas, 50 tons de cinzas de classes sociais, em que você vai ter gente aqui na classe baixa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, ou seja, gente semi-analfabeta e pobre, que vai ter os mesmos valores de um milionário ou de um intelectual da universidade. E entre esse abismo, e não tem um abismo de duas classes isoladas e estanques aqui, entre o miserável, o mendigo, ou a pessoa que está em absoluta pobreza, e o milionário aqui, você tem centenas de pessoas de diferentes classes sociais, graus econômicos, graus acadêmicos e por diante, e que em alguns momentos os valores e as crenças dessas pessoas se encontram ou se desencontram. Então, assim, você não tem uma produção pura e simplesmente de uma classe social única, absoluta, que hegemonicamente produz tudo para domínio das demais. Bom, menos filosófico, do ponto de vista mais prático. Voltando pro exemplo lá. E aí, nesse caso, a religião é a grande culpada, ou sendo identificada como a grande culpada da legitimação, e a palavra legitimação é fundamental aqui, de justificação dessa realidade de opressão e de pobreza. Porque pobreza e riqueza são duas realidades que estão muito atreladas uma à outra. E aí você diz assim, os crentes vão dizer, não, é porque Deus quer. Aí os espíritos dizem, não, é meu karma. Aí o pessoal fala assim, não, é por causa do meu orixá. Aí os hindus vão dizer, não, é por causa da casta social. Ou seja, você joga todas as razões de deméritos e benefícios, de mal ou bem, de benefícios ou de créditos ou descréditos, para uma realidade divina, seja ela orixá, Jesus, Xangô, Shiva, Buda ou qualquer outra coisa, e a responsabilidade humana desaparece. Ora, voltando agora para o assunto do momento. Você diz assim, Brumadinho é uma responsabilidade divina? Não. Nada a ver com a responsabilidade divina. Mariana é responsabilidade divina? Ou trazendo aqui para nós, aqui em São Paulo, eu sei que vai para a internet e vai para todos os lugares, no mundo inteiro. Mas, por exemplo, em São Paulo nós temos 2 rios apodrecidos, que de rio só tem nome, né? O rio Tietê e o rio Pinheiros, que são 2 esgotos a céu aberto, né? Mas qualquer pessoa em qualquer outro lugar do mundo sabe que os seus rios nas suas cidades também estão contaminados. Mas o rio está contaminado porque Deus quer? Por que o nosso rio Pinheiro está contaminado e o Tietê está contaminado, que fede, e o rio Sena em Paris não está? A não ser quem diga, não, mas é porque Deus prefere Paris a São Paulo. Por que os rios em outras grandes capitais não estão contaminados e os nossos estão?
por que você tem seca no Nordeste e aí no Nordeste você tem na fazenda do Coronel aqui, tem gado bem nutrido, tem água, tem plantação, tem tudo funcionando muito bem, mas do outro lado no assentamento dos pobres não tem água e o gado está morrendo. Tá? Então assim, a não ser que de forma predestinada, uma espécie de uma patologia do calvinismo, que é muito parecido com a ideia de karma hindu, diz assim, não, é porque Deus já escolheu esse daqui para perdição e esse daqui para salvação. Agora, a coincidência é que Deus só escolhe os ricos, né? Entendeu? Uma predestinação um tanto econômica, né? Os ricos são predestinados para viver bem e os pobres para viver mal. Quer dizer, não faz nenhum sentido isso. Um determinismo viciante. Uhum. Tô falando demais, o que vocês querem interromper? Tá, beleza. Não, é que a gente tá aqui admirando. Pra caramba. Mas aí geralmente a gente fala, mas a gente tá aprendendo aqui. Dentro dessa linha que você tá seguindo do seu exemplo, você encara hoje a religião no Brasil como um instrumento ideológico ou como a própria ideologia em si? Porque você deu alguns exemplos de religiões diversas, né? Tanto dentro do protestantismo, cristianismo, como outras vertentes. Religião é ideologia? Ela é usado pelas ideologias? Como é que você observa? Eu diria que também. A religião também é uma ideologia e também é usado como ideologia. Quando, por exemplo, o hindu diz... E aí tem filmes belíssimos a respeito disso. Eu nunca estive na Índia, mas assim, eu conheço por filme, por textos. Diz assim, não, mas assim, essa é a sua casta, é assim, porque é realidade divina, tá? De forma simplista, pro hinduísmo, você tem a emanação da mente, do melhor do divino, produz os brahmas, e a emanação dos pés, abaixo dos pés, produzem os párias. Ou seja, você é pária ou você é brahmas, você não escolheu ser isso. Então, assim, você apenas está vivendo uma realidade que o divino produziu. Eu já vi mais de uma vez reportagens, as pessoas falando sobre China, ou sobre a Índia, ou não sei o quê. Sara, você pode andar de noite na rua e tem milhares de pessoas na rua, você não é agredido, você não é assaltado e não sei o quê, porque é tudo muito... Claro, faz parte do karma das pessoas, sabe? E aí as pessoas veem isso de forma muito benéfica. É tanto que eles têm um cumprimento, você tem que cumprimentar assim, a Namastê, quer dizer, o Deus que existe em mim sauda o Deus que existe em você. E eu já vi gente dizendo isso de forma muito positiva, vendo isso muito positivo. Ok, tudo bem, o mundo divinizado. Mas a saudação quer dizer bem claro o seguinte, o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você, e se o Deus que existe em mim é uma divindade superior ao seu, fique no seu lugar. Se mantenha no seu lugar. Não existe mobilidade, né? Não existe mobilidade social. Esse é um dos problemas graves que está acontecendo na Índia, porque com o modelo... Porque se você pensar no mundo do século XIX para trás, que era um mundo de uma produção absolutamente material, pré-mecanização, então assim, quem era rico porque tinha muitos bens, e bens físicos. Riqueza implicava em muita terra e muita animais e tudo. E riqueza hoje não tem mais nada a ver com isso, né? Você pode ser milionário e ter apenas ações. Só bitcoins. O que aconteceu? Com a tecnologia moderna, você tem gente que enricou que era pária. E aí, alguns séculos atrás, ou algumas décadas atrás, os párias, quando vinham na rua e viam um Brahma, o pária tinha que descer da calçada e se ajoelhar para o Brahma passar. Ora, você dizia isso enquanto era uma pessoa pobre, mas agora é um milionário ou uma pessoa minimamente acadêmico, com uma graduação, alguma coisa assim, ele não faz mais isso. Uma das coisas que está alterando, inclusive, essa realidade é a história do pentecostalismo na Índia. Das mulheres párias que se converteram e que têm agora microcrédito e estão mudando de vida. Então você tem algum tipo de tensão. Está muito longe de nós, vindo para nós aqui. Para nós, cristãos, brasileiros, tudo. Não, mas é assim mesmo porque Deus quer. Como assim Deus quer? Foi isso que legitimou, por exemplo, a escravatura. Foi isso que legitimou, por exemplo, o nazismo. Foi isso que legitimou, por exemplo, a ditadura militar.
Não, é que Deus está no controle. E aí tem uma teologia fortíssima aqui, dessa ideia de uma soberania divina que controla tudo. Ora, se Deus controla tudo e nada acontece fora do controle dele, então pronto, amigo. Então pronto. O que eu faço? Nada. Aceita que dói mesmo. Aceita. Tudo faz parte dessa realidade. Agora, na eleição, você tem uma discussão novamente grave a respeito disso. Ora, e onde é que fica a minha resposta? Algumas pessoas já falam para mim, então não vota. Para que a gente vai votar? Pra que estudar o pra que candidato, estudar? ter consciência política? Isso é muito forte no início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você tem um momento de absoluto desespero da realidade em que... E aí, lembre, às vezes as pessoas... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje você tem uma estigmatização dos muçulmanos como os grandes terroristas, o grande mal do mundo. E a gente esquece que Primeira e Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de cristãos, né? Gosto muito de lembrar isso em sala de aula, que foi evangélico protestante alemão que matava evangélico protestante inglês, que matava evangélico protestante ortodoxo russo, que matava evangélico protestante suíço, e que vieram os protestantes americanos, mataram todo mundo e ganharam a guerra. Graças a Deus. Daí bota a culpa em Deus, né? Assim. Graças a Deus. Não, nesse sentido, você dizendo. Então, nessas alturas, porque assim, se não fosse isso, o Hitler tinha ganhado a guerra. É verdade. É assim, não, mas Deus está no controle. Ok. A minha pergunta é, sim, mas Deus está no controle e qual é a minha parte nesse latifúndio? Qual é a parte meu como pessoa e meu enquanto membro da sociedade, da minha sociedade? Quais são as escolhas? E a gente esquece que assim, o Rio Tietê está do jeito que está por causa das nossas escolhas. Nós temos o governo que nós temos por causa das nossas escolhas. Nossas famílias estão do jeito por causa das nossas escolhas. Nós estamos com um problema gravíssimo hoje nas grandes cidades com questão de lixo. A nossa produção de lixo é uma coisa imoral, que nós estamos num mundo do descartável. Nós criamos um mundo descartável com uma produção capitalista. E aí Karl Marx tem toda a razão. É uma produção de uma classe dominante que produz essa realidade e que legitima essa realidade por causa do seu interesse econômico. Então, o que foi Mariana, o que foi Brumadinho e o que é, por exemplo, a questão da indústria descartável. Por quê? Porque você tem uma elite rica econômica que fica cada vez mais rica em função dessa exploração predatória da realidade e os pobres continuam cada vez mais pobres. Aí se alguém diz assim, não, mas é porque Deus quer, então lamento por você e pelo seu Deus. Porque eu não quero nem a sua amizade, nem esse Deus. Porque é um Deus sanguinário, predatório, imoral, desonesto e absolutamente injusto. Absolutamente injusto. Então assim, religião pode ser uma ideologia? É sim. Religião, e aí o clássico texto, voltando para Karl Marx, da religião, a capacidade opiácea da religião. Qual é a ideia da capacidade opiácea da religião como ópio? Porque a religião legitima essa realidade. Então, é assim porque Deus quer. Voltando que é bem da minha pesquisa do início do século. As pessoas diziam umas para as outras assim, mas você vai trabalhar? Você vai construir uma casa? Você vai estudar? Mas não vai dar tempo, Jesus vai voltar. Por que nós tivemos tão pouco progresso e atuação social dos evangélicos no início do século? Por causa dessa percepção da realidade da vinda de Jesus. E lá você tinha a Primeira e Segunda Guerra Mundial acontecendo. Por que vocês estão aí na faixa dos 20 e poucos anos, né? Bom, quem dera, uns 30. Passou. Pois é. Da minha infância se falava muito em vida de Jesus, ainda. Hoje você ainda tem um universo pentecostal que ainda fala em vida de Jesus. Mas vida de Jesus caiu da moda. Por quê? Porque se ele vier agora, aí estragar o barato. Nós estamos super bem, a gente tem rádio, tem televisão, a gente tem canal, tem tudo, a gente pode tudo, tem canal de futebol, tem não sei o que, a gente não sofre mais a perseguição que sofria algumas décadas atrás, a gente chegou, ascendeu na classe média e a gente pode tudo, fazer tudo agora. Para que a gente quer ir pro céu? Não precisa, a gente já tem o céu aqui. E para alguns, inclusive, um céu melhor do que o dos outros. Por que você falava tanto de vinda de Jesus? Você pegar Inário Batista, Inário Presteriano e Inário da Assembleia de Deus, pensando nas três maiores denominações,
que são inários construídos no final do século XIX para o início do século XX, a marca central, o ethos central dessas propostas é a vinda de Jesus. Por quê? Porque o mundo está se acabando, tinha eu lembro de textos assim, começa a falar textos evangélicos do jornal Mensagem da Paz, por exemplo, tem um líder político na Europa que está dominando tudo e é inimigo de Israel, dos judeus. De Israel não, porque Israel não existia, né? Israel só vai existir com tudo. É inimigo dos judeus. Ou seja, o que significa isso? O anticristo já está presente. Então assim, você tem um terror, um pânico escatológico extraordinário. Passou disso, acabou o pânico escatológico. Acabou o pânico escatológico. Então, você fica remediando Deus em diferentes questões. Então, assim, na época da ditadura. Não, era porque Deus queria. Aí, terminou a ditadura, veio um novo governo. Então, é Deus. Ou seja, que história é essa de que Deus está sempre no governo? De que Deus está sempre na classe alta? Tá? E de que aconteceu, o cara vinha no carro, atropelou e matou 5 pessoas. Porque Deus quis. Não. É porque ele estava bêbado, é um irresponsável e sabe que se ele tivesse matado uma onça, aí seria um crime inafiançável e ele seria preso. Mas ele mata 5 pessoas, ele vai lá, paga a fiança e depois vai responder em liberdade. E como a lei é igual para todos, de fato é verdade. Mas entre um pobre que não tem dinheiro para contratar um bom advogado, vai depender da defensoria pública ou de outra coisa, ou um milionário que tem uma pleide de advogados das mais brilhantes possíveis, que vão livrar o indivíduo da cadeia e que ele vai ficar em regime semiaberto, ou não sei o que, ou vai escapar mesmo. Então assim, desde quando que isso tem a ver com Deus? Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a realidade humana, que é a condição humana, com as nossas injustiças, com as nossas idiosincrasias, com as nossas pieguices, e que todos nós, tanto os espíritas vão dizer, não, mas você está passando isso porque foi o problema da sua karma passado. Você está pagando por um erro passado. Um karma passado. O pessoal de orixá vai dizer, não, é porque seu orixá de cabeça tem isso, então por causa disso, isso. Ou seja, religião é uma forma de ideologia, sim, e é usada ideologicamente para legitimar uma realidade de opressão e é ótimo para a classe dominante. Não se sentir culpada. Não é assim, porque assim, foi isso que legitimou, por exemplo, a escravatura. Século XVIII e XIX. Eu acho que tem essa questão da classe dominante enquanto sociedade, mas também dentro dos micro-universos também, né? Do pastor, daquela comunidade pequena, legitimar a sua autoridade em cima das ovelhas, da comunidade da qual ele lidera, em cima de um discurso ideológico de que ele é o ungido do Senhor, de que ele é não sei o quê. São vários discursos que vão se retroalimentando, né? Até chegar no macro social, coisa e tal. E também eu acho que é muito da visão estereotipada evangélica brasileira hoje, né? Com essa situação política que a gente vive, é justamente por causa desse uso ideológico do discurso religioso. Agora, dentro dessa realidade, você enxerga... Não sei se é possível enxergar motivação maior do que essa, né? Mas, assim... Existe como escapar disso dentro da religião, da organização religiosa, dissociado do discurso ideológico? Antes do Gedeon responder, até uma colocação em cima desse diálogo que a gente está a respeito de tudo é vontade de Deus. Isso foi abraçado muito forte pelos ultracalvinistas, que é um discurso mais do determinismo filosófico do que religioso, mas dentro desse cunho protestante foi abraçado de forma muito forte. Os calvinistas vão dizer que Deus está no controle do plano da salvação. Os ultracalvinistas vão dizer que Deus está no controle de todas as coisas, independente se for de salvação ou não for de salvação, que é uma conversa mais determinista. Contra isso, o teólogo católico, o John Mussung, ele vai dizer o seguinte, que Deus, quando João diz que Deus é amor, Deus ele está... João está dizendo o que essencialmente Deus é e como essencialmente Deus ele atua, como Deus essencialmente se relaciona e como ele organiza esse cosmos, essa lógica do universo que a gente estava dizendo, que é o seguinte, quando a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é amor, alguém que é amor não pode oprimir, não pode manipular, não pode ordenar, não pode fazer de você uma peça.
ou existe liberdade moral e uma mínima liberdade de decisão e de escolha, de você atender à vontade divina, de atender os desígnios divinos, dizer assim, você me ama, eu também o amo, e agora eu vou viver de forma condizente esse amor. Ou o amor não existe. Se existir uma manipulação constante, não existe amor. E aí não importa se Deus é amor ou se Deus é ódio. Porque se ele vai manipular de qualquer forma, a forma como eu me relaciono com ele não vai transformar em nada a minha realidade e nem a minha condição espiritual. Então, é um olhar contraditório a tudo isso, que está muito mais conectado ao olhar do evangelho do que ao olhar religioso. A gente está falando muito de religião, mas até agora trazendo essa pergunta do Hernani e também esse cunho mais do evangelho de Jesus. Saindo um pouco da religião, da história, daquilo que a gente vê tão imbuído hoje no nosso contexto, mas trazendo o olhar da religião de Jesus, ou do evangelho de Jesus. A religião que Jesus citou, o evangelho que Jesus citou, se também você entende que isso também é uma ideologia. Se esse evangelho de Jesus também é uma ideologia... Ou é uma saída para... Ou é uma saída... do caminho ideológico. Desse caminho ideológico religioso. Ainda bem que tem um teólogo e crente aqui. Você viu, Gideon? A salvar a conversa, que eu tô aqui só filosofando e esquecendo do evangelho. Concordo absolutamente com você, Daniel. Por isso que eu tenho absoluta reserva ao calvinismo. E assim, quando eu penso em calvinismo, eu penso numa ideologia que legitima a nobreza do período medieval. Não é à toa que o calvinismo nasce logo no século XVI, que tem um ranço da nobreza, que tem privilégios pré-existentes. Ponto. Mas eu não vou discutir isso, que eu não sou teólogo e não quero discutir isso. Mas até hoje esse ranço é muito comum. E foi isso, por exemplo, volto aqui, que legitimou fundamentalmente a escravatura. A escravatura. Ora, eu gosto muito de pensar no texto clássico de Jesus com a multidão e ali na distribuição, na multiplicação dos pães e peixes. Jesus é capaz de multiplicar pão e peixes? Sim, nós acreditamos pelo Evangelho. Não seria mais fácil ele dizer assim, porque ele está lá falando. E é muito interessante que assim, o texto diz que ele está falando e alguém chega e diz, você está falando demais. Né? Eu gosto muito de pensar isso, que os discípulos têm essa liberdade de dizer para ele que ele está falando demais. Tem um bocado de gente aqui com filho, nós estamos numa região deserta, está fora da cidade, é uma região rural, tem gente demais aqui, daqui a pouco o dia acaba, as pessoas precisam ir voltar para a cidade, porque não tem McDonald's, não tem restaurante ali na região, tem que voltar para a cidade para providenciar comida. E aí ele diz para o discípulo, dê de vós comer. Ele diz, como que a gente vai dar comida para essas pessoas? Não, aí alguém tem aqui pão e peixe. Aí ele ora. Ele não podia ter dito assim, forma de mágica. Acabou, ninguém tem fome. Seria muito mais prático e ele continuaria pregando. Não, ele diz assim, alguém tem comida? Tem. Ora. E vocês organizam as pessoas e as pessoas organizam a comida. Ou seja, não era mais, se o divino é pleno e controlador de tudo, ele controlaria em tudo, inclusive você. Tá aqui, pão e peixe, pronto. Tá na barriga de todo mundo. Ou seja, eu não encontro Jesus obstruindo, queimando etapas e indo contra os processos humanos das atitudes humanas. Jesus cura o leproso assim, pega a tua cama e anda. Podia ter feito assim, passe de mágica, a cama desaparece. Você foi curado, vai lá e fala com... Ou seja, você não tem nenhuma situação em que a ação de Deus oblitera, suspende ou não permite que a ação humana também continue. Ou dizendo de outra forma, você tem a ação humana absolutamente limitada com a ação divina e vice-versa. Deus age, as pessoas também têm que agir. Não tem essa coisa de uma soberania divina e de que Deus faz tudo e controla tudo, porque você está falando de marionetes, está falando de fantoches. E mais uma vez, um dia um cara veio falar isso para mim, uma série de coisas. Eu falei, olha, lamento por você e lamento pelo seu Deus. Eu não quero nem a sua amizade nem o seu Deus. Dessa sua forma absolutamente determinista. E aí vem, com preconceito racial, não é porque os negros são a marca do pecado. Quer ver? Uma produção absolutamente ideológica que nós temos a respeito da questão da raça.
Eu tô por ver, e assim, graças a Deus que eu não tive uma oportunidade de ver isso, até porque quase nunca mais apareci nessas igrejas. Assim. Peça de teatro, igreja, o diabo é negro. Onde que você encontra um texto bíblico para dizer isso? E Jesus é branco. E Jesus é branco. Louro, aliás. E aí, mais bonito. E aí o texto bíblico, inclusive, diz, daí diz assim, sem formosura. Ou seja, formosura, quem é Jesus? Direito que eu estava falando lá na ZL, eu disse na igreja, algumas pessoas ficaram me olhando assim. Jesus está muito mais para um negão da ZL. Um operário, porque ele andava muito no sol, naquela região de pobreza, e ele é uma pessoa absolutamente comum, porque não se destaca em relação àquelas pessoas. Ele é um palestino, pobre, trabalhou com as mãos, é um carpinteiro, então é um operário, e negro. Não é esse louro branco suíço. E aí você faz toda uma construção ideológica que a negritude, que a raça negra é amaldiçoada por Deus, e na medida que você faz essa construção, você já, por tabela, você dá uma bênção, uma santificação na raça branca. Que o branco é divino. De onde que você tem isso? O texto diz que o Satanás se transforma em anjo de luz. Tem coisa mais imoral do que o livro sem palavra, da APEC, que é uma produção de americano na década de 40 no sul dos Estados Unidos, região que até hoje é muito racista. Que aí, você imaginou o que é você colocar para as crianças assim, ó, a página negra é o pecado, a página branca é a salvação. Você já vai construindo desde criança essa ideologia de que o negro representa o mal e que o branco representa o bem. Você não tem um texto bíblico para legitimar isso. Por isso você vê depois a construção ideológica da escravatura, que como o negro é amaldiçoado por Deus e já vai para o inferno mesmo, o que foi a escravatura? Era um treino para ir para o inferno. A senzala era um treino para ir para o inferno. Quando eles vão para o inferno, a gente já começa a fazer eles treinar. Aí você tem toda essa questão. Onde que o evangelho legitima isso? Pensando, por exemplo, na questão da mulher. A mulher é inferior, a mulher é desqualificada, a mulher é responsável pelo pecado, a mulher é culpa do pecado, e aí eu vejo, um cara de pessoas, de recente, uma pessoa diz assim, não, mas assim, você não pode dizer isso porque Jesus mesmo não escolheu nenhum homem, nenhuma mulher, só escolheu o homem. Falei, Jesus também não tinha carro, não. Por que você usa carro? É outro tempo, né? É outro tempo. Agora, tudo bem, Jesus só escolhe homem. Ele poderia escolher outra pessoa? Não, não podia. Ele encarna, ele vive a realidade da época. Só podia escolher homem. Eu vou dizer, só podia escolher homem? Se você começar a ler o evangelho de forma mais atenta, você vai encontrar no texto situações em que mulheres são chamadas de discípulas. Ou seja, o texto só registra 12 discípulos, mas o texto, em outros momentos, foi falar de mulheres que são discípulas, que estão ali com ele. Depois vai dizer que algumas mulheres, inclusive, sustentavam o ministério dele. E depois o seguinte, qual é a prática de Jesus em relação às mulheres durante todo o seu ministério? Jesus entende que as mulheres são inferiores e são pecadoras e culpadas pelo pecado? Não. Abre diálogo o tempo inteiro. Jesus conversa com mulher, o que um líder religioso na época não fazia. Quer dizer, Jesus conversa com mulher, que é pior. Jesus conversa com mulher, só ele e ela, que é pior. Jesus conversa com mulher, só ele e ela, que é uma pessoa de uma vida sexual complicada, como era a mulher samaritana, como era a mulher adulta e assim por diante. Jesus, inclusive, chega para a mulher samaritana e entrega a mensagem para ela levar a mensagem. Ou seja, ele entende que aquela mulher, que é analfabeta na época, que é discriminada, que tem todos os problemas sexuais que ela tem ali, de não sei quantos maridos, que provavelmente se fosse uma prostituta, ele inclusive dá uma mensagem para ela levá-la, para ela levar a mensagem. Quer ver? No texto bíblico lá da ressurreição, ele aparece para elas, e depois os discípulos dizem assim, as mulheres até disseram que ele ressuscitou, mas assim, como conversa de mulher não é crédito? Ou seja, você tem sim os discípulos agindo culturalmente do jeito que todos eles agiam, mas você tem Jesus agindo o contrário. Para mim, um dos exemplos mais significativos da história de Jesus é a mulher do fluxo de sangue, que é
uma figura absolutamente invisível, uma marginal, quer dizer, ela é mulher, o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha, ela tem uma doença, que do ponto de vista social, ela é impura, tinha que ficar reclusa. E é uma doença que seria até... Não é uma doença qualquer, né? Relacionada a órgãos sexuais, sangue, tem espiritual. Tem todo o estigma. Ela é tão estigma, ela tem tanta certeza da sua invisibilidade que ela vai e pega em Jesus porque ela acredita que ninguém, nem ele, vai perceber. Ela pega e é curada. Ela podia muito bem ir para casa e ir embora. Qual é o problema ali? Que se ela vai para casa e ir embora, ela nunca vai poder compartilhar da sua cura com ninguém. Por quê? Porque ela sabe que como impura, ela não podia pegar um homem. E um homem solteiro, ela também é solteira, e em público. Ela poderia até ser curada, estava curada do físico, mas ela arranjou uma série de problemas sociais. Eu e Jesus disse, quem me curou? Por que ele precisa que ela fale? Ele não saberia quem era? Por que Jesus precisa armar um palco para ela subir? Porque aquilo ali é uma clássica mulher, é um clássico indivíduo que o Paulo Freire vai chamar de não pessoa. É um marginal social que não tem voz, nem vez, nem nome, nenhuma significação. Abri um parênteses aqui. Eu vinha saindo do trabalho ali na Câmara e veio um rapaz, um morador de rua, foi chegando perto e disse assim, eu sei que eu não sou ninguém, mas eu queria... Eu falei, peraí, cara, não existe isso. Como assim você não é ninguém? Você é assim uma pessoa. E aquilo doeu muito no meu coração, porque assim, o cara se sente ninguém, sente ninguém. É aquela mulher, aí Jesus diz assim, fale. Nunca aquela mulher teve voz, e agora ela tem voz pública e legitimada por Jesus. Olha a diferença aqui de uma ideologia de classe dominante que legitima, só quem pode falar é doutor, só quem pode falar na área de medicina é quem é médico, só quem pode falar na área de direito é quem fez direito, só quem pode falar nessa área é quem tem um pedigree acadêmico, só quem pode falar nessa igreja é pastor, macho, né, formado em teologia, só pode falar nessa igreja branco, só pode falar... Ou seja, você tem uma série de ideologias, uma série de princípios ideológicos que são, sim, propostas ideológicas mesmo da forma mais pejorativa, e como Karl Marx usa, uma proposta ideológica que... E aí, lembrar, inclusive, da percepção que Marx vai dizer assim, ela tem o objetivo fundamental de inverter a realidade e de ocultamento da realidade. Porque é a classe dominante que está dizendo isso. São os homens ricos, poderosos, brancos, formados, que vão dizer que só pode isso. Jesus diz assim, essa mulher tem que falar. Cara, essa mulher nunca falou. Ela não tem voz. Ela não só tem voz, ela não tem vida. Ela não tem nome, ela não tem significado. E é incrível que o próprio texto, inclusive, não diz o nome dela, né? O próprio quem registrou texto, não teve esse cuidado. Não teve. Por quê? Porque não fazia parte da lógica deles. É a própria ideia da genealogia, né? Que eu digo de forma muito debochada. A genealogia bíblica é macho dando cria macho. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Sozinho. Que coisa mais pueril esse negócio. Tem Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Por quê? Porque uma sociedade que mulher não tem nenhuma significação. Ou seja, qual é a grande marca desse ministério de Jesus? É a valorização das mulheres. É falar com o leproso, é pegar em leproso. Tem coisa mais transgressora do que isso? É conversar com a mulher síria fenício, é conversar com a mulher samaritana, é conversar com um publicano. E aí depois, quando ele tem embate com os religiosos, ele diz, as prostitutas e os publicanos têm precedência no reino dos céus. Ou seja, volta daqui. Religião, do ponto de vista religioso, religião legitima a realidade e é uma produção ideológica. O evangelho é uma subversão. O problema é que o evangelho, em diferentes momentos, esteve ou está na mão de uma classe dominante. Primeiro momento, assim, do ponto de vista histórico, é contra Constantino, né? Quando o governo se alia, né? E aí passa a ser religião de Estado. Recente mesmo, não sei se eu devia dizer. Não, eu vou dizer que eu sei. Nós vamos ter um encontro sobre pentecostalismo. E aí o cara me manda a propaganda do pentecostalismo.
pilha de macho branco aqui, 2 mulheres. Aí eu já ligo pra ele, eu mandei um recado pra ele. Falei, cara, o pentecostalismo no século XX é um movimento de negros e de mulheres. Que raio é esse de encontro de pentecostalismo que só tem macho branco falando? É o seguinte, se eu não for desconvidado, eu vou chutar o pau da barraca nesse evento. Raça de vibras. Aí você chega numa igreja, assim, quem é que tá lá falando? Só pastor, só macho branco formado em teologia. Aí eles dizem assim, é um discurso de uma classe dominante. Onde é que pobre, negro, semiletrado, analfabeto tem vez se não for igreja de periferia? Aí as igrejas pentecostais, na medida que elas vão ascendendo socialmente, elas vão se tornando um espaço de uma elite dominante, de uma elite rica. Só canta, só prega quem tiver próximo ali dentro do nível social da corriola do pastor presidente. Vira uma organização política. Vira uma organização política e vira um estabelecimento ideológico. Por exemplo, o nosso atual presidente, desde o seu discurso, ele e diferentes outros ministros, começaram a dizer, não, nós vamos agora tirar toda a ideologia das escolas, o ministro da Educação está dizendo, e vamos ir contra todo o processo de ideologia. Parece até que existe assim, um campo neutro, sacrossanto, puro, né? Ele e o grupo estão num campo neutro, sacrossanto e puro, e que eles são capazes de identificar todas as ideologias e podem ser contra todas as ideologias, como se a dele também não fosse uma nova ideologia. Sabe? Não existe um espaço de neutralidade. Aí você diz, não, é porque os professores, e aí agora os professores são os grandes inimigos da nação, né? Os grandes culpados dos problemas. Que os professores estão doutrinando os alunos e não sei o quê. Se os professores tivessem sido capazes de fazer isso, eles não tinham sido eleitos. Então... Isso é um paradoxo. Que a imprensa, a universidade e os professores são todos marxistas e estão ideologicamente contaminando as pessoas contra... E ele se elegeu como? Primeiro é o seguinte, ele tem uma nova ideologia. E assim, e aí assim, onde é que o problema fica mais grave e mais desonesto? Mais desonesto. É porque ele está tendo a pretensão, ele e o grupo, não que ele mesmo, que ele não é inteligente o suficiente para pensar isso, mas assim, toda a proposta é dizer o seguinte, nós vamos tirar toda a ideologia do sistema de educação e do sistema da realidade. Isso é desonestidade, não existe isso. O modelo econômico é uma ideologia, o modelo cultural é uma ideologia, o modelo de mídia é uma ideologia, o modelo religioso é uma ideologia. Tirar as ideologias é uma ideologia. É uma ideologia. É uma ideologia. Até porque essas são as ideologias que que o afetem, né? Que o afetem. Agora, assim, honesto dizer assim, nós temos uma outra ideologia e somos contra a ideologia que estava presente. Ok. Mas aí demonizar o termo de uma forma... Sim, né, foi uma demonização burra e desnecessária. Mas, assim, não, nós não queremos mais esse tipo de modelo aqui, nós queremos outro modelo. Ok, é honesto, minimamente. E aí, um dos problemas graves que tem aqui é ele e diversas outras pessoas que ficou contaminado dentro do mundo evangélico, que agora tudo é ideologia de gênero. Uhum. Tem que ser contra a ideologia de gênero. A briga vem muito antes e da Base Nacional Curricular, do PCNN, e toda uma guerra cultural. Por quê? E aí, preste atenção, que uma das coisas muito significativas de qualquer processo ideológico, de você ter um determinado grupo social poderoso, né, uma determinada camada social, uma determinada classe social, um determinado grupo social que tem isso e que produz essa visão de mundo, é que ela, invariavelmente, ela não dá conta da realidade, invariavelmente ela tem falácias internas muito fortes e ela encobre algumas verdades. E o que se diz a respeito de ideologia de gênero? Não, ideologia de gênero é uma valorização da homossexualidade. Também. Mas um dos problemas graves dos inimigos da questão de gênero é não querer aceitar os direitos femininos. É não querer aceitar os direitos das mulheres. Por que isso é extremamente conveniente? Quem inventou o termo
e aí eu não tenho uma história aqui, mas assim, década de 90, um dos primeiros momentos que se falou foi um padre que falou a respeito disso. A Igreja Católica é muito ciosa contra o que eles chamam de ideologia de gênero. Por quê? Porque para a Igreja Católica as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens. Porque como é que eles vão negar o ministério feminino? Uma expressão religiosa milenar que está, durante esses milênios, inclusive hoje, com uma crise moral gravíssima, por causa do celibato, por causa dos desvios sexuais dos seus líderes, né? Defendendo um celibato falso, um modelo celibatário falso, confuso, que não dá conta da realidade. E aí é o seguinte, se é uma religião de celibatários mal resolvidos e de que só pode macho chegar ao poder, e no caso aqui macho escolarizado, né, porque você chegar a determinada classe, você precisa ter uma determinada escolaridade. Então, é muito óbvio que essa instituição não possa, em hipótese nenhuma, aceitar os direitos das mulheres. O mundo muçulmano, que não pode, em hipótese, não aceitar a igualdade das mulheres, a paridade de direitos. Não, mas uma pergunta dentro disso. Você entende que não é possível, para o ambiente católico, segregar o direito das mulheres ao ministério feminino? No sentido de que a Bíblia, quem é contrário à mulher pastora, por exemplo, vai definir que a Bíblia diz que a mulher ela não pode assumir essa posição, não pode ser presbítera, só existe presbítero homem, é uma instrução e etc. Você acha que não, a Igreja Católica não segregaria isso? Sim. Mais uma vez, é aquela mesma história lá de que Jesus só escolheu discípulos. Você vai ter isso. Você tem, e aí lembre que hoje no presbítero para nós é um cargo institucional dentro da denominação. O que é presbítero no conceito bíblico lá? Presbítero é o ancião, é a pessoa idosa que cuida dos outros. Conselheiros, os conselheiros. No mundo pré-industrial, no mundo agrícola, em que a força física é fundamental, é claro que as mulheres são preteridas. Então é um mundo que celebra a força física masculina. Portanto, só os homens tinham esse espaço. No mundo em que as mulheres não podem estudar, que tipo de conhecimento de ciência que essas mulheres vão adquirir para ter algum tipo de produção de conhecimento? Agora, nesse mesmo texto bíblico, tanto do Evangelho como das epístolas, e aí tem gente muito ciosa e sempre levanta lá a história de Paulo lá, Paulo fala de mulheres liderando, fala de mulheres ensinando. O que é Áquila e Priscila? Você tem mulheres liderando igrejas, você vê lá a carta de Filemon, ele fala da mulher que está liderando junto com ele. E tem mulheres no exercício dessa diaconia. Ora, você pegar essa coisa de forma anacrônica, dizer não pode por causa disso, é um anacronismo infame, e esse foi um dos problemas do pentecostalismo no início do século XX, porque desde o primeiro momento, a lógica é muito boa. O pentecostalismo vai dizer assim, se o Espírito está agindo em todos, se o Espírito foi derramado, e homens e mulheres, e brancos e negros receberam o Espírito, por que só homem branco pode dirigir a igreja? Porque esse é o grande problema do pentecostalismo. No modelo católico, que você já tem oficializado que só o magistério pode ler a Bíblia e interpretar, eles são pelo menos coerentes. E que são coerentes no todo. Né? São coerentes na estrutura e na teologia. Tá errado, mas com coerência. Com certeza. Errou com convicção. Não, é porque errou e cravou. Sim, porque para a Igreja Católica só o magistério pode ler. Pode ler a Bíblia e interpretar. Então coerente. Mas no mundo pentecostal que você diz, não, Deus, e no mundo protestante em geral, ou mais precisamente no mundo pentecostal, não, Jesus salvou, ou seja, a salvação de homem é diferente de salvação de mulher? Não. A ação do Espírito Santo é diferente de homem e de mulher? Não. E aí no pentecostal, no início do século XX, 1906, no movimento das Azusa Street, peraí, branco e negro também estão recebendo o Espírito Santo. Qual é a diferença então? Se o Espírito não discrimina, e aí o grande lema, a linha da cor, a linha do sangue superou a linha da cor. Ou seja, se o Espírito está agindo em nós igualmente, por que nós não somos iguais? Não tem coisa mais contraditória do que ser cristão pentecostal, evangélico pentecostal e discriminar mulher, discriminar negro, índio, ou gente que, não, esse aqui não pode pregar porque ele não tem curso de teologia. E eu vi muito isso no meio acadêmico, meus colegas acadêmicos,
Principalmente quando eu fiz o mestrado na Metodista, que era lotado de presbiteriano, metodista, e o pessoal assim, esse pessoal metido a intelectual, dizia assim, não, é porque nas nossas igrejas, não sei o quê, porque os reformados uma ova, babaquice. Né? Não, porque nessas igrejas tem muito problema. Ah, tá. Então, assim, nessas igrejas tem problema porque você tem gente semi-analfabeto pregando ali na Bíblia. Então, se o problema é porque essas pessoas são semi-analfabeto lendo a Bíblia e pregando, então nessas igrejas reformadas com gente intelectual informada não deveria ter problema. Se o problema tá aí. Se o problema é esse, sabe? Então, assim, é discriminação mesmo. E aí, sim, é um ponto de vista ideológico mesmo. Voltando para a questão da ideologia de gênero. Qual é o fundamento central da ideologia? Ia dizer, fundamental. O fundamento central da questão de ideologia de gênero. Ah, o pessoal que é contra gênero. Por quê? Qual é a discussão de gênero? A discussão de gênero é dizer que gênero é uma construção social, que nessa construção social se vai desde o primeiro momento, dizendo que o homem é superior à mulher, dizendo que branco é superior a negro, e assim por diante. Qual é a questão de discussão de gênero? É que essa é uma construção social e que a gente precisa ter paridade de gênero. E eu gosto muito de um grupo do Nordeste, da diaconia, que está trabalhando com o que ele chama de justiça de gênero. Justiça de gênero. Por que mulher pode fazer o mesmo trabalho numa empresa e ganhar um salário menor? Ou em diferentes outros momentos? Por que mulher a priori é desqualificada? É porque é mulher, por simplesmente. Por que negro a priori é desqualificado? Aquele chavão clássico, o pessoal coloca assim, um branco correndo é porque está atrasado, um negro correndo é porque é ladrão. Faz parte do ethos, da consciência social. Por quê? Porque é uma construção ideológica, sim. Ao longo dos séculos e milênios foi feito isso, e a religião é a grande culpada desse projeto. Quer dizer, o que é o evangelho? O evangelho é exatamente subversão desse modelo. O evangelho é subversão desse modelo. É jogar a clara de que tem leproso que precisa ser tocado, que tem mulheres prostitutas que precisam receber palavra, ter voz, que existe cego que precisa ver e assim por diante. Quer dizer, a gente adora, dentro do movimento pentecostal, eu gosto de pegar muito aquele texto que Jesus repete, que é o texto de Isaías, né? Os cegos, o evangelho chegou, os cegos veem, os coxos, não sei o quê, e aos pobres é levado ao evangelho. Aí, assim, a primeira parte se literaliza, né? E aí a segunda parte, que aos pobres é levado ao evangelho, se figuratiza. O evangelho é uma subversão da realidade. Ou pelo menos deveria sê-lo. Para mim, o que é fundamentalmente a ideia do Pentecoste? Aqui. Você vê lá, acontece a manifestação do Espírito Santo, aí Pedro diz assim, vossos velhos e vossos jovens, vossos filhos e vossas filhas. Você tem ali dizendo que homens e mulheres vão ter visões, jovens, num mundo em que só se valoriza os velhos e os jovens não significa nada, né? Porque é nos velhos que estão a revelação, a visão, a sabedoria, onde estão o modelo presbiteral. Então, assim, ele iguala ali gerações, iguala gêneros e iguala raça. Aí, depois Paulo vai dizer, em Cristo, que aí o pessoal gosta os machistas gostam de pegar o texto e dizer, não, Paulo diz que as mulheres têm que ficar caladas. Mas não lembro que Paulo também diz assim, que em Cristo não tem grego, nem judeu, nem homem nem mulher. Nem homem nem mulher. Assim, não tem coisa mais subversiva em toda a história da humanidade do que o evangelho. Você vai para o hindu, o modelo hindu legitima as castas, o modelo budista legitima a sabedoria só nos mais velhos, o modelo afro legitima as diferentes posições sociais, o espírita vai legitimar as diferentes coisas. O evangelho vai dizer, não tem mulher nem homem, não tem grego, não tem rico nem pobre, não tem sábio nem ignorante. Denuncia as injustiças sociais. Absolutamente. Ou seja, o frustrante é de lembrar disso assim, cara, se isso é evangelho, onde é que nós estamos? Essa é a pergunta. Se o evangelho é a grande subversão dessas ideologias, né? Resgatando isso, de que ideologia necessariamente é a imposição de uma classe dominante e o evangelho é a subversão dessa lógica, em que momento que a igreja se perde nessa realização, né? Porque seria a presença de Jesus, a continuidade do ministério de Jesus, e a gente se perde dentro de uma organização religiosa que
não atende a essa expectativa do evangelho, né? E aí a gente consegue observar nisso uma clara diferença, né, entre evangelho e religião, né? Não necessariamente são, né, religião protestante ainda, né? Sim. Que não, a religião protestante não atende a essa demanda básica do evangelho, que é trazer essa, né, inverter essa lógica de dominação. Do ponto de vista social, e aí eu falo, como eu disse, tem um crente aqui, um teólogo aqui, eu falo como sociólogo. Do ponto de vista sociológico, um dia desse alguém, porque assim, eu tenho muito contato com o pessoal afro, porque eu trabalho com diversidade religiosa, trabalhei na prefeitura com isso, até hoje trabalho em fórum, e uma pessoa disse assim, escuta, mas você lida com pai de santo, mãe de santo, não sei o quê, você não acha que eles são do diabo? Eu falei, acho. Porque assim, o que é do diabo? Do diabo é inimizade, é falcatrua, é passar a perna, é mentir, não sei o quê. Eles são do diabo, tanto quanto nós. Porque assim, se você for pensar nesse espaço de falcatrua, de passar a perna, de mentir, de manipulação, de dominação, de falseamento da realidade, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quase um culto evangélico essa situação. Quem foi que disse que isso é uma categoria exclusiva de culto afro, de terreiro? Sabe? E uma vez eu estava num espaço que eu quase apanhei, que eu fui dizer assim, olha, quando eu vejo um determinado líder religioso evangélico dizendo Deus me disse isso, Deus falou isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele usar Deus, né? E aí é o que Jesus disse, as prostitutas e os publicanos entrarão diante do reino dos céus. Esse indivíduo é muito mais pecador, é muito mais danoso para a realidade, é muito mais desonesto, é muito mais infiel do que um cara aqui do mal, absolutamente, digamos assim, o sacerdote, o cara que se diz... O Toninho do diabo. Sim, o Toninho do diabo, porque diz assim, não, eu sou do diabo mesmo, eu sou mentiroso, eu estou agindo assim, porque esse daqui pelo menos é coerente. É coerente. E assim, enquanto problemas institucionais e sociológicos, nossas instituições não diferem em nada. Talvez a diferença seja, por exemplo, em relação à Igreja Católica, que é uma instituição milenar e que tem que é hegemônica no mundo. Tá? Quer dizer, o mal que uma Igreja Católica, que um bispo do seu poder faz é bem menor do que um pastor de uma periferia ou um pai de santo de periferia, porque o mal que ele vai fazer vai atingir, a dimensão é menor. Do ponto de vista filosófico, é a mesma coisa, que é um líder religioso manipulando. Agora, e eu já vi muita essa discussão dentro da faculdade teológica, dentro do seminário teológico, as pessoas absolutamente desiludidas com a realidade, com a igreja, com a instituição, dizem assim, então eu vou sair da igreja. É a péssima solução. Péssima solução. Primeiro que é o seguinte, não adianta você mudar de uma igreja para outra, sair da igreja para o terreiro da igreja, para a igreja católica ou para uma mesquita que só mudou o endereço, né? O problema é o mesmo. Enquanto instituição, o problema é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Tá? Depois é o seguinte, em tempos de dilúvio, por mais que a arca seja um local fedido, ainda é o lugar mais seguro. É a igreja ainda o espaço de esperança. Então, você acha que a gente que é da igreja e é indignado com todos esses temas, nós precisamos gritar e brigar do lado de dentro? Claro, claro. Não sair, subverter a fé... Nada disso é Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Nasci, me criei filho de pastor evangélico, vivi a vida toda vivendo junto com o pastor evangélico, convivo até hoje, estou dentro de igreja, sabe? É um local problemático, cheio de gente como eu, né? Com as suas idiosincrasias, com as suas pieguices, com as nossas dubiedades, com os nossos pecados. Nós somos pecadores. Então, assim, essa coisa de, eu vou sair... você quer ser o juiz da humanidade? Sabe? Não. Projeto solo é projeto demoníaco. Aí é o supra-sumo do demoníaco. Não do demônio, não é a questão da pessoa, do demônio. Não, pessoa, não, mas é da estrutura demoníaca. A estrutura... que vai salvar a própria estrutura é a comunidade.
É na comunidade que a gente inventa esse negócio, é na comunidade que a gente está junto, é na comunidade que a gente está andando junto, é na igreja que a gente vai ter amigo, que a gente vai se admoestar uns aos outros, vai corrigir uns aos outros, vai pensar no outro. É na comunidade que você, ao longo dos dias, você vai ir na medida que você falha, na medida que você falta tanto da presença como falta moral, que alguém pega no seu pé e ele vai junto, porque assim... Nós não somos diferentes de outro tempo ou de qualquer outra comunidade. E é muito fácil para mim hoje olhar para trás. Até um texto que eu estava colocando a respeito disso. Olha isso assim, cara, como é que majoritariamente os evangélicos na Alemanha e os católicos apoiaram o nazismo? Como que a igreja reformada durante séculos legitimou a escravatura? Você olha assim... Como que essas pessoas fizeram isso, meu Deus? Aí eu olho para a nossa realidade. Hoje nós temos evangélicos legitimando tortura, defendendo arma, defendendo homofobia ou qualquer outra coisa. Ou no inverso. Ou no inverso contra as mulheres, ou defendendo aborto, e assim, uma série de coisas. Assim. Podia ser diferente? Não. Nós somos uma comunidade de humanos, de pessoas humanas que estão aqui, que a gente tem que ir se espelhando uns nos outros. Quando a gente fala a respeito que o evangelho é justamente a subversão dessas coisas todas, lá no início da conversa você falou a respeito de óculos cultural. Quando a gente fala a respeito do evangelho, a gente usa um termo de chave hermenêutica na teologia, que é ler todo o restante da realidade a partir de Jesus Cristo. Chave hermenêutica. É ler todo o restante toda a história e todo o texto a partir da vida de Jesus Cristo. Exato. Se a gente toma o Evangelho de Jesus como chave hermenêutica para fazer uma leitura do mundo, a gente é capaz de gerar, não sei se ideologia é o termo mais correto, mas de gerar ideologia, ou estar do lado de ideologias mais corretas, mais condizentes. Como que o Evangelho pode impactar isso? Porque se de fato a ideologia está abaixo do Evangelho, é fato que isso que está acima gera ideias, gera misturas, gera leituras da vida e como é que isso impacta as ideologias? Eu digo assim, eu sou um evangélico, sou cristão, acredito em Jesus, no Evangelho de Jesus, existem ideologias, existem pessoas indo para um lado, pessoas indo para o outro, pessoas brigando por causas, e eu não sou apático a essas realidades. Como que o Evangelho pode gerar em mim uma consciência crítica correta para que eu, ao me envolver em questões ideológicas, porque a gente se envolve em algum nível, eu seja consciente, coerente com aquilo que creio? Essa é a pergunta. Com a minha cabeça de historiador, eu acho que é fundamental primeiro conhecer, além da sua história presente, a história passada. Quando eu falo, por exemplo, da questão do nazismo, que eu falo, por exemplo, da escravatura, quando eu falo, por exemplo, da questão do Império Romano e assim por diante, é ver, inclusive, que em diferentes momentos você teve isso. E é muito fácil eu fazer essa cronologia, levantar toda essa história dos erros. Porque esses erros, inclusive, saltaram muito fortes. Né? Porque eles, de alguma forma, eles se tornaram hegemônicos, inclusive porque alguns deles estavam na classe dominante, era a classe que dominou mesmo isso e que articulou. Mas eu brinco num texto e diz assim, apesar de nós, tem crente salvo até nas nossas igrejas. Tem gente pura, honesta e consciente vivendo o verdadeiro evangelho até entre nós. Por quê? Porque alguns deles são grandes anônimos. Aí é a crise do profeta lá, mataram todos os profetas. E Deus fez, peraí, deixa dessa crise besta aí achando que você é a última bolacha do pacote, porque além de você tem mais sei quantos mil. Tem 7 mil, né? É a história lá do profeta. Então é o seguinte, primeiro, vendo essa questão bem historiográfica, lembrando tudo. Segundo, perceber a alteridade e sair um pouco da nossa paróquia, porque às vezes a gente também tem uma pretensão de achar que assim, é a minha igreja, é a minha denominação, ou é voltando para o óculos cultural, tendo o meu óculos cultural, é o meu modelo de vida cristã. E aí você, quando começa a transcender a tua paróquiazinha, a tua realidade, você começa a perceber gente de fora que tem, às vezes, um estilo de vida diferente do seu
que são meros detalhes comésticos e litúrgicos, não sei o quê, e você descobre que ele vive o evangelho tão bem quanto ou até melhor do que você. É você começar a ver gente fora da tua denominação e da tua igreja vivendo o evangelho. Tem uma socióloga francesa, Danielle Léger, que ela está trabalhando uma série de um conceito que eu acho muito bacana, assim, crer sem pertencer e pertencer sem crer. É um exercício que, na realidade plural, e ela trabalha basicamente com jovens, nessa pluralidade de valores e de crença que nós temos hoje, nós vamos descobrir que dentro da nossa estrutura, nós temos gente que crê, mas não pertence, e tem gente que pertence, mas não crê. Porque cada vez mais plural. Cara, eu acho fantástico, na minha caminhada de vida, por exemplo, encontrar vou dar uma exemplificação bem prática da minha vida hoje, e a Diana também me conhece, de uma amiga que eu tenho católica, que para mim, ela hoje é a pessoa mais coerente que eu conheço, uma pessoa de fé, e uma pessoa que eu confio muito na oração, e na convivência. Não é que confio na oração, eu gosto de conviver com ela, e que, cara, assim, eu lembro quando na minha infância e adolescência de Assembleia de Deus, eu tinha certeza que o Espírito Santo era propriedade da Assembleia de Deus. E algumas pessoas, assim, não só da Assembleia de Deus, as pessoas acham que o Espírito Santo é propriedade do ministério dele, né? Do dentro da Assembleia, dentro da Assembleia, do Belém, do Ministério do Belém. Do Ministério do Braz. Do Espírito Santo. E aí uma das grandes crises do pentecostalismo, do pentecostalismo assembleiano, a partir da década de 60, foi que começou a descobrir que batista, presbiteriano, metodista, quando o período da renovação, que essas pessoas também tinham o Espírito Santo. E eu conto até um episódio no meu livro, em que eu fui falar lá no Ceará, numa igreja, e aí eu fui falando da história do pentecostalismo, e falei da renovação carismática a partir da década de 70. Renovação carismática católica. Aí uma senhora, como foi público, a senhora disse assim: professor, eu não entendi, o senhor foi falando aí da manifestação do Espírito Santo e colocou a Igreja Católica e renovação carismática, mas a Igreja Católica não pode ter o Espírito Santo, porque eles são idólatras. Aí eu falei, ok, então a Assembleia de Deus tem o Espírito Santo porque é uma igreja perfeita. Ela falou, não, a Assembleia de Deus não é igreja perfeita. Eu falei, então, se a Assembleia de Deus não é a igreja perfeita, tem problema, mas tem o Espírito Santo, por que os católicos não podem ter o Espírito Santo? Não, é porque eles são idólatras. Aí volta, que quando você não tem argumento, você volta para o mesmo lugar. E eu conheci essa igreja na época da minha infância lá em Fortaleza. Aquela clássica Assembleia de Deus, muito rigorosa. Agora, como teve um processo de ascensão social, lembra da classe da mulher? Aí ela mesma estava de calça comprida, cabelinho cortado. Eu falei, minha irmã, olha, eu conheço a igreja desde quando eu sou criança aqui. Criança e adolescência, eu vim aqui nessa igreja. Se a senhora estivesse aqui na década de 70, se a senhora entrasse nessa igreja na década de 70 de calça comprida e cabelo cortado, a senhora não seria aceita como membro da igreja, que a senhora não teria o Espírito Santo. Agora a senhora aqui está na igreja de cabelo cortado e de calça comprida. E eu posso dizer que a senhora não tem o Espírito Santo? Ou seja, o problema é que assim, nós começamos a reduzir o evangelho a picuinhas, a idiosincrasias, a patologias da nossa denominação. Quando você transcende isso, quando você sai dessa caixinha e começa a ver pessoas em outros lugares que no primeiro momento para você seriam absolutamente invisíveis e contraditórios, você começa a ver que... E aí o texto clássico diz, o Espírito Santo é como o vento, ele sopra onde ele quer. Mas antes da gente terminar, eu quero voltar aqui para um texto que, assim, para mim, eu tenho um texto longo, que eu não publiquei ainda, eu vou algum dia ter vergonha de sentar e produzir e melhorar isso aqui, porque eu já fiz isso em 3 acampamentos de jovens, em diferentes lugares, em 3 acampamentos de jovens, eu falei os 4 dias de carnaval sobre Filemon. E eu sou fissurado pela epístola de Filemon, porque, dentre outras coisas, Paulo diz para Filemon, eu estou te devendo Onésimo, porque Onésimo é coisa, né? Ele era escravo, como pessoa. Ou seja, não tem subversão maior. Lembra do contexto lá. Contexto do Império Romano.
Que escravatura ali não tem a ver com questão de raça, de cor, né? Não é escravo porque é branco, não é porque é negro, né? Como foi a escravatura do século XVIII. Sim. Que escravatura é uma questão de guerra ou a questão puramente econômica, né? As pessoas se endividam e se tornam escravos. E a escravatura é muito mais misericórdia do que perversão, né? Você tem misericórdia por alguém, em vez de mandar matá-lo, você transforma ele em escravo, né? Mas ele se torna coisa. E Paulo diz para Filemon, olha, Onésimo é útil para mim, vai ser útil para você. Ele faz um jogo de palavras ali no grego, de inútil, o próprio nome dele, Onésimo, quer dizer, o útil. E ele diz assim, como ele era útil para você, ele faz o jogo de palavras, e agora se tornou inútil, eu te devolvo a ele, mas eu não te devolvo ele mais como coisa, eu te devolvo ele como pessoa. Para mim, a maior subversão do evangelho, e eu acho que em qualquer espaço da história da humanidade, que transforma coisas, gente que perdeu dignidade, que perdeu o nome, que perdeu o sentido da vida, que foi explorado, que foi oprimido. E aqui não é oprimido, aqui eu não estou pensando de oprimido só o pobre e o rico opressor, né? Porque o rico pode ser também o grande oprimido, né? Moralmente, sexualmente, culturalmente. E que esse indivíduo desceu a raia da insignificância ao mais absoluto lixo humano e que não é mais ninguém. E aí o evangelho chega aqui, pega isso aqui e transforma em gente de novo. Cara, isso é fantástico. Paulo dizia, eu estou te devolvendo ele como pessoa. O evangelho produz de escravo pessoa, numa época em que era uma coisa absolutamente legítima. Uma das coisas que marcou um dia desse para mim foi uma parenta de Ana que veio pedir para usar o nosso endereço para poder preencher uma ficha de emprego. Por quê? Porque ela mora numa região que se ela colocar o endereço dela, ela não recebe o emprego. A Sônia e a minha passou pela mesma situação. Eu nem imaginava que isso existia. Ou então de gente que mora em rua que não tem CEP. Mas diz, a camada de vagabundo não quer trabalhar. Primeiro é o seguinte, ele mora num local que não tem CEP. Para ele tirar a identidade, ele precisa ter endereço. Para ele ter endereço, ele precisa de ter CEP. Ele não tem CEP, cara. Não ter CEP hoje é não ter dignidade, é não ter existência. Você não existe para a sociedade. Você não tem nome, você não tem vez, você não tem dignidade, você é nada. É algo. Porque lixo ainda serve para ser reciclado. Você não é nem lixo. Aí o evangelho transforma isso em gente. Se fosse crente, eu ouvi um aleluia, né? Crente é reformado. Só é reformado. Ai, gente, a gente podia ficar aqui conversando. Nossa, já curtia pegar um papel e caneta aqui, anotar tudo. Já anotar tudo, vai cair na prova, professor. Pô, Gideon, obrigado, cara. Obrigado por receber a gente, por compartilhar com a gente aí do seu conhecimento. A gente é muito grato mesmo, né, de ter essa oportunidade. Deixa seus contatos, se alguém quiser acompanhar você, suas redes, site, seus livros. Você tem esses negócios? Não. Eu tenho, rapaz, no Facebook, por absoluta, né, imposição da academia na época de emprego, mas eu não curto isso, eu acho isso patético. Para mim hoje é um esgoto social dos mais doentios possíveis. Mas me sigam, né? Mas assim, serve para muita gente me encontrar, conversar, assim. Muita gente me cobra que eu também posto pouquíssimo, sabe? Não tenho saco, não tenho estômago, sabe? E sendo bem honesto pra você, assim, uma das coisas que eu mais fiz nos últimos anos foi bloquear a gente. Bem-vindo ao clube. Então você entendeu como é que funciona a rede. Porque vem com assim, não preciso ver isso, eu não preciso saber disso. Mas aí é só procurar Gedeon Alencar. Gedeon Alencar, e meu e-mail é gedeonalencar@gmail.com. Tá? Seus livros, onde o pessoal acha? Meus livros hoje estão na Arte Editorial. Esse Protestante Tupiniquim que você tem aí é da versão antiga. Essa editora fechou, saiu uma nova edição pela Recriar. O meu livro sobre a Assembleia de Deus, que é o Matriz Pentecostal, também está esgotado. Vai sair uma nova edição pela editora da Faculdade Unida de Vitória.
Eu não sei quando é que vai sair a nova edição. E o meu mais recente livro, que foi o Protestantismo e o Ecumenismo e Pentecostalismo, a relação entre o pescoço e a guilhotina, saiu também pela editora Recriar, que eles fazem essa divulgação lá. Dá pra gravar um aí sobre esse assunto, hein? Ah, sim. Já vamos se organizar aí, que acho que dá pra gravar Sim. mais um. Mais uma construção ideológica. Se construiu toda uma ideologia de que ecumenismo é a ação do anticristo. Olha aí. E, para os assembleanos, na década de 40 tem artigo no Mensageiro da Paz de apoio ao ecumenismo. Rapaz. Por quê? Porque o que é o ecumenismo na década de 40? É a demonstração, assim, o cristianismo faliu. Você imaginou o que era ser cristão na Europa em 1940? O cristianismo faliu. Destruiu. Pós-guerra ali já Pós-guerra. sobrou nada. Então é o seguinte, amigo. Vamos cuidar dos pobres que estão passando fome e vamos pedir perdão pela vergonha que a gente está passando. Então vamos cuidar, que a palavra ecumenê é casa comum. Vamos cuidar da casa comum e vamos fazer um projeto mínimo de perdão uns pelos outros. Mas, e aí você pega, 40, 50, só se fala disso. Em década de 60, quando veio a Guerra Fria, aí tem toda uma produção teológica americana de que ecumenismo é a ação do anticristo. Porque no século XIX, quando começa a ação ecumênica, são projeto de sociedade bíblicas para levar o evangelho. Está chegando o século XX e nós não alcançamos o mundo. Então vamos nos reunir para levar o evangelho para a casa comum, para o ecumenê, para o mundo inteiro. Então, projeto ecumênico no século XIX é um projeto de sociedade bíblica. Projeto ecumênico nas primeiras décadas na Europa é um projeto de sarar a nódoa do cristianismo. Período da guerra. Década de 60, por quando os soviéticos, os ortodoxos da União Soviética aderiram, aí virou projeto do anticristo. Aguardem esse podcast que vai, isso foi só uma introdução aí pra gente. A gente vai terminar aqui, a gente já marca a próxima, Lucas. Gideon, novamente, obrigado por estar com vocês, eu adoro conversar, eu adoro ser professor. E vocês que nos ouvem, sigam a gente aí nas redes sociais. A gente sim tem redes sociais aí, só procurar por @canal Telescópio na rede que você utilizar. E sigam também a Crentaços, nosso site aí que nos abriga, o @Crentaços, certo? Até o mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!